Bem, estamos encerrando aqui mais um semestre aqui na Assembleia Legislativa. Esse semestre são 6, quase 7 meses do governador Elmano, do governo do governador Elmano. O que a gente faz um retrospecto, e agora nesse encerramento, é justamente assim, quais mudanças significativas a gente pode dizer que aconteceram aqui no nosso estado. Particularmente, o que a gente viu foi, desde o início dessa gestão, a criação de uma infinidade de cargos, inclusive estão criando mais, ou querendo criar mais cargos agora nesse finalzinho também. Uma suspensão de isenções fiscais que fez realmente um temor de empresas deixarem aqui o estado do Ceará, e eu acho que o papel da oposição foi importante para fazer essa cobrança e que isso não viesse a acontecer. Fico e questiono também sobre o programa das cirurgias eletivas, que foi tão anunciado, foi tão falado, e até o presente momento, quantas cirurgias eletivas foram feitas? É um programa bacana? Bacana, importantíssimo. Muitas cirurgias estavam represadas durante o tempo da pandemia, mas agora a gente não vê uma quantidade significativa. O que foi nos informado de 45 mil procedimentos, apenas 900 tinham sido feitos nesses 6 meses. Tem outra matéria que a gente considera também muito importante, que é esse Pacto do Ceará Sem Fome. As pesquisas mostram, dos organismos até muitas vezes internacionais, que a gente tem mais da metade da população cearense vivendo na faixa da miséria ou extrema miséria. Então é um tema importantíssimo essa questão da fome. Louvável o programa? Louvável. Mas até agora apenas uma pequena parcela da população está tendo acesso a esta previsão que foi tão anunciada. Aprovamos esse projeto, concordamos, mas é uma parcela, se você compreender, de menos de 50 mil pessoas recebendo esse benefício, com a população de quase 9 milhões de habitantes, onde mais da metade, então temos 4 milhões e meio, no mínimo, de cearenses que passam por uma situação de vulnerabilidade quanto à questão alimentar, de segurança alimentar, e apenas 50 mil pessoas até o dia de hoje estarem beneficiadas com esse programa. Outro questionamento que eu faço, durante o período das chuvas, que muitos nos acompanharam as ações do governo, foi feito um bocado de muitos encaminhamentos, promessas para aqueles que vieram a ter seus prejuízos com o problema das enchentes que tivemos agora no começo do ano. Não vi nenhum município receber nada do que foi comprometido. Outra questão também que a gente chama a atenção, a qualidade das estradas. Até o presente momento a gente vê as estradas do Ceará, a ICS, assim, numa situação, não vou dizer crítica, porque tem algumas que são até novas, mas tem muita estrada que não está em condições boas de trafegabilidade, inclusive levando a questão da segurança e acontecerem acidentes nessas estradas. Enfim, muitos podem achar que a gente fez aqui um balanço e falando aspectos negativos ou contrários. E o que eu queria dizer para a população é que muito do que a gente cobrou, muito do que a gente ponderou foi que foi possível algumas alterações, às vezes a percepção do governo para olhar para determinada área. Nós aqui temos cobrado desde o primeiro momento a questão da situação do emprego e renda, e o estado do Ceará não vinha alcançando os níveis desejados. Quando a gente vê os números, muitos desses números se devem à Fortaleza. A capital Fortaleza teve mês, por exemplo, abril deste ano, de representar 80% da criação de todos os empregos do estado do Ceará, 80% era aqui em Fortaleza. Então isso é uma oposição, pode ser compreendido assim, independência, porque muitos projetos nós votamos também da mesma forma, mas que visam contribuir, chamar atenção para o governo, porque toda unanimidade é burra, já dizia os filósofos, né? Então acho que nós aqui, enquanto oposição, fizemos esse trabalho de chamar atenção, fazer com que o Estado, por exemplo, quando fiz um ofício perguntando sobre o cancelamento de voos da Gol, por exemplo, que o Estado passasse a olhar, mandaram a lei para cá garantindo esses benefícios fiscais e esses voos retornaram. Então acho que tem sido produtivo para o Estado também. Chamo atenção para esses pontos, porque para falar bem já tem muita gente aqui na casa e a gente está sendo, enfim, mostrando cada ponto com mais tranquilidade, com muita coerência com o que a gente defendeu na campanha. Por fim, inclusive fica aí a cobrança que nesses 6 meses nada de tratamento oncológico no interior do estado, até o momento, e nada de gratuidade de passagem intermunicipal.